E jogar no Bahia foi um prêmio para mim. Não era questão do dinheiro. Era um prêmio jogar. A história de Zé Carlos, menino pobre da Baixa de Quintas, que de torcedor virou ídolo do Bahia. José Carlos Conceição dos Santos nasceu em Salvador, Bahia, em 20 de março de 1965, no bairro Baixa de Quintas. Zé Carlos teve uma infância difícil e começou a trabalhar aos 13 anos para ajudar a família. Nunca escondeu o orgulho de dizer que passou fome, porém jamais mexeu em nada que não lhe pertencia. Zé nunca apelou para a marginalidade. Sempre acreditou na honra e no trabalho honesto. São esses os valores que ele sempre procura ensinar nas escolinhas de futebol em que atua. Zé nunca negou seu amor pelo Bahia, algo que ele guarda até os dias de hoje. E teve uma trajetória que foi de torcedor de arquibancada a ídolo do clube. De porte franzino, ingressou tardiamente no futebol aos 18 anos, após ser o único selecionado entre os 1.300 candidatos numa peneira realizada pelo Bahia. Tiro certeiro dos olheiros do Bahia. O rapaz, embora muito magrinho e com quase 1,80 m, era bom de bola para chuchu. Aparentava então 13 anos e, com medo de ser dispensado por parecer desnutrido, pendurava-se no travessão por vários minutos após os treinos, na esperança de que, com isso, crescer mais. Na prática, foi ajudado pelo fisicultor Jorge Lago e pela dedicação aos exercícios de musculação. Havia uma cultura nas divisões de base que o jogador de futebol teria que ter uma boa complexão física, o que definitivamente vinha em contramão ao seu biotipo. Por esta razão, foi dispensado do quadro juvenil do Sport Clube Bahia. Este foi um momento muito triste para o craque, pois parecia que o castelo que ele fantasiou em ser jogador do seu clube de coração ruiu completamente. Mas Deus ajuda aqueles que têm bom coração, e Zé sempre foi um bom filho, que soube internalizar os bons valores morais e éticos que lhe foram ensinados. Em um dia ensolarado, Zé Carlos batia uma bolinha nas areias da praia de Itapuã, quando foi visto por um conselheiro do tricolor, que já o tinha observado treinando no clube. Com o crivo desse conselheiro, Zé Carlos voltou a treinar nos juniores do Bahia, fazendo jus à confiança que lhe foi creditada em seu bom futebol. Em 1985, Zé Carlos fez parte da equipe que venceu o Campeonato Baiano de Juniores. No triênio seguinte, certamente o melhor de sua carreira, sagrou-se tricampeão estadual como profissional. Zé Carlos se orgulha do fato de que, em sua época, vestindo o manto tricolor, o Bahia não perdia para o rival. O campeonato baiano era mais difícil e valorizado, pois era disputado em 4 turnos e mais uma final. Então toda semana tinha Bavi, e era nesses jogos que ele ganhava dinheiro. Ele praticamente não recebia salário, então o dinheiro que ganhava era o bicho, que recebia por não perder os Bavis. Ele tinha uma caderneta de poupança que sempre colocava dinheiro, e no Bavi era festa, era alegria, porque a poupança ficava cheia. O grande clássico tinha um gosto especial para ele. Era mágico, surreal, porque você tem a possibilidade de estar dentro do campo, realmente vivendo aquela emoção que você sentia antes na arquibancada. E Zé Carlos foi muito abençoado por Deus, pois teve a oportunidade de estar vivendo essa emoção dentro e fora de campo, como torcedor e jogador. Ele lembra também que vencer o clássico era uma constante, ao ponto dele entrar para a história como um dos jogadores a conquistar o último tricampeonato baiano pelo Tricolor de Aço, sempre como titular, algo que é marcante até os dias de hoje. O ex-atacante guarda na memória um clássico que jogou contra Evaristo de Macedo, quando o técnico treinou o Vitória. E por ironia do destino, o mestre Evaristo viria a ser o comandante da máquina tricolor, que encantou o Brasil conquistando o Campeonato Brasileiro de 1988. Evaristo naquela época já usava a questão psicológica e disse que se jogasse contra o Bahia, ele treinando o Vitória daria de 5 no Bahia. E o que aconteceu? O Bahia goleou o Vitória por 5-0. Foi um jogo em que Zé Carlos e companhia fizeram tabelinha dentro da área do adversário e teve jogador pedindo para os jogadores do Esquadrão de Aço tirar o pé do acelerador.
Além do tricampeonato estadual, ele foi campeão brasileiro em 88, desbancando o favorito Inter de Tafarel, Nilson e Abel Braga na final. Além de campeão, foi vice-artilheiro com 9 gols ao lado de Bebeto, ficando apenas atrás de Nilson do Internacional. Em 1989, Zé Carlos cruzou o país para defender o Inter, que tinha sido sua vítima poucos meses antes. Neste mesmo ano, foi convocado para a seleção de Lazzaroni. Foram 4 partidas contra o Paraguai, Peru 2 vezes e Arábia Saudita, e nenhum gol. Em Porto Alegre, o jogador obteve relativo sucesso e foi campeão gaúcho em 91. Trocou o Colorado pelo Galo, onde foi campeão mineiro em 91. Para ser exato, foi campeão de 2 estaduais no mesmo ano e campeão da Comebol de 92. Mas foi fora de campo que o habilidoso meia encontrou um novo sentido para a vida. Influenciado pelo goleiro João Leite, converteu-se em atleta de Cristo em 19 de abril de 95 e desde então alega não depender mais do futebol para ser feliz. Após uma passagem relâmpago pelo Al-Ahly da Arábia Saudita, retornou ao Brasil e em 95 comprou o próprio passe, alugando-o por 6 meses para o América do Rio, antes de pendurar chuteiras em definitivo no ano seguinte. Após encerrar a carreira profissional, um fato colocou em risco sua vida em janeiro de 2020. Ele sofreu um acidente automobilístico acompanhado de sua esposa ao sair de um condomínio no bairro do Cabula. Deus deu a Zé Carlos e sua companheira um livramento, já que ambos não sofreram ferimentos graves. Eles foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Geral do Estado, porém Zé Carlos apresentou apenas dores no braço e região do pescoço. Apesar de não depender do futebol para ser feliz, Zé Carlos seguiu ligado ao esporte após a aposentadoria. Trabalha nas categorias de base do Bahia com a missão de revelar jovens talentos. Entre os garotos que tentam a sorte no clube está seu filho Matheus. Desde 2006, Zé Carlos também é supervisor do time do Cruzeiro de Cruz das Almas, Bahia, onde trabalha ao lado de Beijoca, João Marcelo, Edinho e Pereira. Todos, exceto Beijoca, ex-companheiros da épica conquista de 1988.